Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o professor Clóvis. No vídeo de hoje, quero falar de uma frase de Cristo na cruz, registrada no Evangelho de João. Está consumado. A palavra tetelestai, no original grego. Fiquem com a gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a levar essas reflexões ao maior número de pessoas. A gente que posta esses vídeos, a gente conta com a divulgação, o apoio de vocês. Comentem, deixem um like, nos ajudem a divulgar essas reflexões. No capítulo 19, versículo 30, de João, Cristo diz, está consumado. E depois disso, João diz que ele entrega o seu espírito ao Pai. Quem congrega em alguma igreja já ouviu diversas pregações, as pessoas dizendo tetelestai, ou louvores, que tem por título tetelestai. Mas você sabe o que significa? Você já ouviu uma reflexão ou um comentário mais profundo sobre o grego? É o que nós vamos fazer nesse vídeo. A palavra, então, aparece ali em João 19:30 e não é tetelestai, mas sim tetelestai. A palavra tem um acento no grego. E esse verbo, ele é uma das formas do verbo teléu. É o verbo teléu conjugado no aspecto perfeito. E o que significa o verbo teléu? O verbo teléu significa terminar, completar, levar a termo, acabar, cumprir, realizar. Tanto é que do mesmo radical desse verbo temos a palavra telos, que significa fim. Temos também a palavra teleiotes, que significa perfeição, completeza. Ou a palavra teleioses, que significa completamento, cumprimento. Então, o verbo significa isso, realizar, terminar, cumprir, completar. É esse o significado do verbo. Por exemplo, em Mateus 7:28, o verbo significa acabar, terminar. Aparece lá, aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, esse mesmo verbo aparece também em Apocalipse 15:8. Até que estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Aparece também em Mateus 11:1, quando Jesus acabou de dar instruções a seus discípulos, ou seja, em Mateus 11:1 ele é traduzido por acabar. Em Lucas 12:50, Cristo diz, eu devo receber um batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então esse versículo é comumente traduzido por cumprir-se, né? O verbo é traduzido por cumprir-se. Temos também Lucas 2:39, normalmente traduzido cumpridos todos os regulamentos, ou terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor. Então são esses os sentidos primários do verbo teléu. Lá em Mateus 17:24 vai aparecer no sentido de pagar. Só que é um sentido que não é o sentido primário do verbo, porque o sentido primário, os seus principais sentidos são esses que eu citei. E aí temos esses termos
que são do mesmo radical, né? Os termos que eu citei. Por exemplo, em Colossenses, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, em Colossenses 3,14. E aí ele usa o termo teleiotes. O amor seria o vínculo da completeza, seria o vínculo da plena realização, seria o amor. Em Lucas 1,45 tem teleioses como completamento, cumprimento, ou perfeita realização em Hebreus 7,11. É esse o termo, então, e o verbo. E esse verbo, curiosamente, ninguém cita muito, mas ele já aparece em João 19:28. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e lá aparece tetelestai, já no 19:28, ou seja, sabendo Jesus que tudo tetelestai, estava consumado, na nossa tradução. Aí tem lá, para que se cumprisse a escritura até o fim, disse, tenho sede. Esse para que se cumprisse a escritura é o verbo teleiol, que é outro verbo também dentro da própria raiz do verbo teléu. E que interessante, porque esse verbo, então, teléu, está no aspecto perfeito, e por isso nós lemos tetelestai. E o que é o aspecto perfeito em grego? Os verbos gregos, eles são fortemente marcados por um aspecto, que seria um apontamento de a forma como o verbo, a ação que vem expressa no verbo foi realizada. Nós temos, por exemplo, o aoristo. O que é o aoristo em grego? É a ação pontual. Então, se o verbo cantar vem no aoristo, significa que ele cantou. Foi uma ação pontual. Foi uma ação que ocorreu naquela data, ou naquele dia, ou naquele momento. Temos o imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito demonstra uma ação em processo. Então, se nós colocarmos o verbo cantar no imperfeito, até mesmo no português podemos notar isso. Ele cantava. Nós não sabemos se ele cantava e ainda canta, ou se ele cantava e não canta mais. Porque temos o ato do cantar expresso num processo, numa forma que ele está acontecendo. Mas, então, não sabemos se o indivíduo cantava e ainda canta, ou se cantava e não canta mais. Mas temos esse indivíduo no processo do ato de cantar. Mas, o que é o aspecto perfeito em grego? Primeiro ponto, o aspecto perfeito denota uma ação totalmente realizada no passado, cujos resultados serão sempre presentes. No grego clássico, vemos, para dizer que alguém está morto, o verbo usado no aspecto perfeito. Porque qual seria a ideia? Ele morreu no passado, mas a partir do momento que ele morreu, ele para sempre estará morto. Então, uma ação totalmente realizada no passado, cujo significado, ou cujos resultados, ou cujos efeitos são sempre presentes. O segundo ponto que nós podemos chamar a atenção do aspecto perfeito é, como o próprio nome já diz, uma ação completamente realizada. Por exemplo, no português,
nós dizemos Carlos lê a Bíblia. Ou Carlos leu a Bíblia. Nós não sabemos se Carlos leu a Bíblia inteira, se ele leu um livro da Bíblia, ou uma parte da Bíblia, ou leu só o Novo Testamento, nós não sabemos. Mas, se isso for escrito em grego e vier no aspecto perfeito, nós vamos saber se a mesma frase foi escrita Carlos e o verbo ler e está lá escrito acerca de Carlos ler a Bíblia e está no perfeito, nós sabemos que nesse caso Carlos leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, perfeito é uma ação totalmente realizada. Como diríamos no português, uma ação realizada de cabo a rabo. Ou um livro lido de capa a capa. Porque esse é um sentido do aspecto perfeito. Uma ação totalmente realizada. Completamente realizada. Ou plenamente realizada. E por que dizemos isso? Porque quando Cristo diz está consumado, ou já quando ele diz no versículo 19 e 28, tudo já está consumado, ele percebe que tudo já estava consumado. O que Cristo está dizendo? Primeiro, ele está dizendo o propósito, a missão salvífica que eu vim realizar, o meu propósito que o Pai confiou a mim, a minha missão de salvar os homens, eu a realizei plenamente. Já não há mais sacrifícios para os homens fazerem para serem salvos ou para pagarem os seus pecados, porque eu realizei totalmente o plano salvífico. Eu cumpri totalmente o chamado do Pai. E nós vemos isso até em João 19, 28, né? Ele percebe que tudo estava consumado e para que se cumprisse plenamente a Escritura, ele pede água para cumprir essa profecia que faltava. Porque ali, antes de entregar o Espírito ao Pai, ele diz, olha, eu cumpri todas as promessas que diziam acerca de mim se cumpriram em mim. E todo o plano da salvação eu já realizei aqui na cruz do Calvário. Então hoje, meus queridos e minhas queridas, não há mais sacrifícios a realizarmos para sermos salvos. Não há mais ações, campanhas ou sacrifícios ou buscarmos um tipo de sofrimento para termos os nossos pecados, a dívida dos nossos pecados paga ou buscarmos a redenção pelos nossos pecados. Não, porque Jesus já realizou do começo ao fim essa missão salvífica. Jesus já realizou plenamente esse propósito da salvação dos homens. Basta agora os homens crerem no Cristo. Basta agora os homens se arrependerem dos seus pecados e crerem nesse sacrifício perfeito. Não precisamos mais matar animais, não precisamos mais buscarmos algum tipo de penitência ou sofrimento para a redenção dos nossos pecados. Não precisamos, porque Cristo já morreu e nos oferece essa plena redenção. Agora, o segundo
sentido, né? O que podemos dizer também sobre esse sacrifício, por essa forma verbal estar no perfeito, é que o sacrifício de Cristo foi realizado há 2000 anos atrás, mas os seus resultados serão sempre presentes. Os efeitos desse sacrifício serão sempre presentes. Se houver humanidade daqui 8.000 anos, ou 20.000 anos, ou mais 100.000 anos, ou enquanto houver humanidade, o homem poderá continuar sendo redimido, perdoado, salvo, transformado pelos efeitos desse sacrifício que ocorreu lá atrás, há 2000 anos. Obra realizada há 2000 anos atrás, mas o resultado continua e continuará permanente na alma de todos quanto crerem, na alma de todos quanto aceitarem os efeitos maravilhosos desse sacrifício. Cristo continuará a transformar os homens enquanto houver humanidade. Essa obra regeneradora, redentora, continuará regenerando os homens enquanto houver humanidade. E isso é maravilhoso para nós, nós cremos nisso. O terceiro ponto que poderíamos ressaltar aqui, nesse sacrifício do Cristo, é que Cristo conclui a vida com um saldo plenamente positivo. Ele não chega ao final da vida como muitos de nós chegam, fazendo um balanço ao final da vida e vendo que houve mais frustrações do que propósitos alcançados, ou ele não chega com a frustração de pensar que a vocação que o Pai lhe confiara, ele não conseguiu cumprir, ele não conseguiu realizá-la, ele não chega com essa frustração. E nós vemos relatos de tantas pessoas que chegam ao fim da vida com um saldo muito negativo, frustrados por não realizarem plenamente a vocação que Deus lhes confiara, frustrados e lamentando o pai que poderia ter sido, a mãe que poderia ter sido, o esposo, a esposa, o filho, o ministro de Cristo que poderia ter sido, ou o quanto poderia ter desenvolvido seu talento, sua vocação, ter levado ao máximo, ao pleno desenvolvimento seus dons. Muitos de nós chegam assim ao fim da vida, mas Cristo não. Ao dizer está consumado, ele está dizendo: olha, Pai, todo o seu chamado na minha vida, toda a sua vocação, que o Senhor confiou a mim, eu a realizei, começo, meio e fim, de forma plena. Então Cristo não chega ao fim da vida repleto de frustrações, não. Ele chega com esse cântico de louvor, com essa celebração. E isso que é maravilhoso no fechamento da cruz de Cristo no Evangelho de João. Se em Marcos, Cristo até cita o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E tem o seu valor e o seu ensinamento para nós, essa citação dele registrada em Marcos. Aqui, em João, Cristo celebra a sua plena consumação, a plena consumação dos propósitos de Deus na pessoa dele. Ele celebra, olha,
está totalmente realizada a obra da salvação. Está totalmente cumprido o meu chamado e o meu propósito. Agora, todos os homens, todas as mulheres podem conhecer a Deus por meio de mim, podem ser salvas e transformadas por meio de mim. Que nós possamos conhecer mais e mais dessa obra e que Cristo possa nos transformar a cada dia, para que também possamos levar à plena realização o nosso chamado, a nossa vocação e nossos propósitos diante de Cristo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.